Meus irmãos, convido todos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 7 até o versículo 13. Apocalipse 3, do 7 ao 13. Diz a inspirada palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos. Senhor Deus de toda graça, Senhor nosso, Deus eterno e imutável, soberano em todo o seu ser. Agora, Senhor, rogamos que o Teu Espírito esteja conosco para que possamos falar, Senhor, da Tua parte. Ser um verdadeiro profeta que ouve de Ti, Senhor, e transmite a mensagem aos ouvintes. Aquele que não adultera, não diminui nem aumenta, mas fala com segurança, com firmeza, com autoridade vinda de Ti, ó Deus. Pedimos a Tua graça, Senhor, porque sabemos quem somos. Sabemos, ó Deus, o que é nos pôr, ó Deus, diante da Tua igreja e anunciar as Tuas verdades. Não for, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia. Se quer, ó Deus, daríamos os passos até o púlpito. Não fosse a Tua misericórdia que se renova, Senhor, a cada manhã, dada a Tua santidade, Senhor, já seríamos consumidos. Por isso, ó Senhor, confiados em Cristo Jesus, olhamos e pedimos por Ele, para que o Senhor haja por meio do Teu Espírito. E conceda, Senhor, ouvidos para ouvir a todos aqueles que têm, Senhor, o privilégio e a oportunidade de ouvir essa mensagem. Concede entendimento, ó Deus, para que Teu nome seja bendito. No nome de Jesus. Amém. A fidelidade recompensada é o título dessa série de sermões baseados na carta à igreja de Filadélfia, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Pela graça de Deus, concluiremos nessa noite a terceira e última parte da exposição desta epístola, que traz palavras de encorajamento, esperança e promessa de recompensa
aos irmãos da pequena igreja de Filadélfia. Cristo se dirigiu a essa igreja pequena. Pequena, uma igreja de pouca expressão naquela região. Igreja que não tinha a fama, por exemplo, da igreja de Sardes, uma igreja reconhecida aos olhos da cidade e até mesmo de cristãos de outras igrejas. As pessoas ouviam falar da igreja de Sardes, mas certamente pouco da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia não era como a igreja de Sardes. Não possuía muitas pessoas importantes, não possuía autoridades, não ocupava lugar de destaque. Uma igreja de pouca expressividade. Isso nós vemos, irmãos, na maneira como Cristo descreve Filadélfia. Ele diz que tens pouca força. Pouca força é nesse sentido. Uma força aos olhos humanos. Entretanto, era uma igreja viva e atuante. Uma igreja como essa, espiritualmente, ela não é fraca. Cristo não estava se dirigindo a ela, dizendo que ela tinha pouca força, e elogiando a igreja pela sua fidelidade, uma igreja fiel, uma igreja forte. Agora, aos olhos das pessoas, aos olhos do mundo, a igreja era uma igreja fraca. Pessoas simples, ninguém de destaque na sociedade fazia parte daquela igreja. Nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum empresário, ninguém da alta sociedade. Mas as obras daquela igreja eram reconhecidas e recebidas por Cristo, porque aqueles irmãos eram fiéis. Em meio às perseguições, guardaram a fé dos apóstolos. Em meio à pressão dos falsos religiosos e dos gentios, não se conformaram ao mundo. O que Cristo faz? Promete recompensá-los. Nós observamos aqui, irmãos, que nessa carta não há uma advertência sequer a essa igreja. Não há uma reprovação. Tão somente palavras de ânimo, de esperança e promessa de recompensa. Por isso, na série de sermões, nós estamos fazendo a seguinte pergunta e respondendo à pergunta: de que maneira Cristo vai recompensar os crentes fiéis de Filadélfia? Nós já obtivemos 4 respostas. A primeira dela, dando-lhes oportunidade para serem frutíferos, ou seja, mais frutíferos, abrindo a porta para que aqueles irmãos preguem o evangelho e concedendo entendimento àqueles que ouvem, conquistando almas para o reino. Essa é uma forma de recompensá-los. Segundo lugar, Cristo disse: eu vou fazer com que aqueles que lhe oprimem reconheçam que eu os amo. Haveria um momento em que os opositores, aqueles que perseguiram, fizeram mal àqueles irmãos, iriam da sua própria boca dizer: Deus ama este povo, Deus ama esta igreja, Deus é com eles, Deus está com eles, Deus cuida deles, Deus os conhece, Deus fala com eles. Terceiro lugar, Cristo promete socorrê-los nos momentos de grande sofrimento e provação que virá e vem sobre toda a terra. Cristo aqui está deixando claro de que todos na terra passarão por provações. Todos na terra passam por dificuldades, por momentos de angústia, mas somente os fiéis receberão o pronto socorro de Cristo. Somente estes vão glorificar a Deus quando estiverem em angústias, em dores. Somente estes vão glorificar a Deus quando passarem por grandes perdas, por passarem por tragédias. Porque o crente passa por tragédias, passa por dificuldades.
passa por perdas, sofre dores, como qualquer outro ser humano. Só com um grande diferencial. Este recebe o socorro da parte de Deus por meio de Cristo Jesus. Em quarto lugar, Cristo faz outra promessa muito preciosa. Ele diz assim: eu vou torná-los mais vigilantes e alertas. Por que que isso é algo? Por que que isso é uma bênção? Por que que isso é uma recompensa? Porque a palavra de Deus nos diz que o nosso coração é enganoso, inclinado para o mal, para o erro. Então, para nós nos descuidarmos, para nós sermos negligentes, é num piscar de olhos. E nesse piscar de olhos, nós poderemos desonrar imensamente o nome de Deus, macular o nome de Cristo Jesus, a igreja. Se não for o cuidado paternal do nosso Deus, o olhar de Cristo Jesus sobre a sua igreja, que Ele é o cabeça, que Ele é o noivo, deixando o crente alerta, vigilante, ele vai desonrar, ele vai cair, ele vai envergonhar. Ele diz: eu vou torná-los mais vigilantes. Isso é uma recompensa tremenda. Nessa noite, irmãos, queremos trazer mais duas recompensas prometidas por Cristo Jesus. Não apenas para os irmãos de Filadélfia, lembro, mas para todos aqueles que são fiéis ao nosso Senhor. A quinta recompensa dessa série de mensagens é que Cristo vai recompensar os crentes, honrando esses fiéis no presente. No tempo presente, ele vai honrá-los. Como vai ser essa honra? Que característica vai ter essa honra? Tornando os crentes fiéis, coluna da igreja. Veja aí o versículo 12, a parte A. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Essa promessa, irmãos, é para o tempo presente. Para o tempo presente. Não pense que é uma promessa para o futuro. Não. É para o momento presente. Ele vai fazer com que o crente seja coluna da igreja. Cristo, nós temos visto, ele é galardoador. Ele é bondoso. Ele é justo. E ele vai honrar aqueles que honram o seu filho. Ele disse: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu honro a quem me honra. Deus recompensa a perseverança e a obra daqueles que não desanimam. Está lá em 2 Crônicas 15, 7. Todo aquele que teme os mandamentos do Senhor será galardoado. Está lá em Provérbios 13, 13, a parte B. Em Hebreus 11, 6 nos diz que todos os que buscam a Deus e se achegam a Ele com fé serão recompensados. Assim como o Pai, irmãos, Cristo é fiel à sua palavra. Ele é justo. Então a sua promessa é recompensar aqueles que passaram pelo fogo e não temeram pelas suas vidas. Como aqueles 3 jovens na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E que fogo é esse, irmãos? O fogo dos dias presentes. Os momentos de provação, onde nós somos testados, onde as circunstâncias e as situações sobrevêm sobre nós, para que nós, de fato e de verdade, mostremos que somos cristãos fiéis a Cristo, que não vamos negar o seu nome,
que nós não vamos nos envergonhar de ser chamados de cristãos, de agirmos como cristãos, de falarmos como cristãos, de termos atitudes cristãs perante quem quer que seja um colega nosso de trabalho da escola, ou mesmo uma autoridade, um chefe no trabalho, um professor, um diretor na escola, quem quer que seja. Cristo vai honrar aqueles que sofreram pelo seu nome. Não necessariamente sofrimento físico. Quando a gente fala sofrer, aí nós pensamos nas pessoas que sofreram na época de Cristo, sendo jogados na prisão, sendo maltratados, torturados, chicoteados. Mas muitas vezes nós somos. Quando honramos o nome de Cristo, nós também sofremos. Sofremos dores angustiantes da rejeição, da perseguição. Quem sabe, irmão, certamente muito piores do que chicotes nas costas. A família das costas, os amigos. Quem sabe aquele mesmo que dorme com você na cama, lhe desprezando, porque você ama mais a Cristo do que a Ele. Aqui, Cristo está trazendo essa palavra aos irmãos de Filadélfia, que vai honrar todos quantos agiram como verdadeiros cristãos, não somente como cristãos nominais, porque ele conhece aqueles que foram injustiçados. Ele conhece os que foram vítimas de calúnias, de mentiras, de difamação. E mesmo assim não pagaram o mal com o mal, nem responderam com injúria aos seus acusadores, mas fizeram o bem. Pagaram o mal com o bem. Não se importaram com aquilo que estavam dizendo a respeito deles. Não olharam para as suas dores. Eles olharam para as dores de Cristo, que foram muito maiores do que as suas. E ele suportou para que nós também suportássemos. Então, preste bem atenção, meus irmãos. Ele vai dar distinção a seu tempo aos que mantiveram firme sua profissão de fé com uma vida de testemunho. Porque ele sabe todas as vezes quando as lágrimas foram derramadas devido ao juízo exacerbado que exerceram contra seus servos. Cristo tem na sua contabilidade todas as vezes que agiram com extremo rigor contra seus filhos amados. Ele sabe quando as pessoas tiveram a oportunidade de serem misericordiosos, mas foram juízes. Quando o juízo triunfou sobre a misericórdia, Deus não estava aquém. Ele disse aqui: eu conheço todos os falsos judeus que em Filadélfia oprimiram vocês. Oprimiram uns poucos cristãos dessa igreja. Então ele sabe quem foi perseguido e mesmo assim obedeceu a sua palavra. Da mesma forma que Cristo sabe quem são os falsos crentes que andam oprimindo e perseguindo seus filhos dentro das próprias igrejas. Ele sabe. Mas ele também tem conhecimento daqueles falsos crentes que são vítimas dos demais, mas não agem conforme a Escritura. Ele sabe aqueles que tentam esconder seus pecados no pecado dos outros. Os que querem encobrir suas falhas, seu comportamento inadequado no erro dos outros. Cristo sabe de todas essas artimanhas do nosso coração enganoso e corrupto, que desde o Éden tenta se justificar.
Mas aqui nós devemos ficar atentos, porque ele está dizendo: eu vou recompensar os fiéis. Somente e tão somente os fiéis. Por isso, irmãos, nós devemos dar graças a Deus e glorificar a Deus, não estranhar quando Cristo levanta no meio da igreja alguns de seus servos. Isso é muito comum nas igrejas mais tradicionais, mais antigas. As igrejas se acostumam, se acomodam de uma maneira. E os cristãos ficam acomodados na sua condição. Eu digo isso porque, pela graça, conquistaram um posicionamento. Deus lhes deu uma condição de entendimento. E eles param de crescer na fé. Isso é muito comum. Eles deixam de buscar mais. Eles deixam de orar mais, de interceder. E de repente, Deus levanta na igreja um fiel. As pessoas estranham. Há um destaque. Aquela pessoa se sobressai dos demais. Então não estranhe, porque ele disse aqui que vai recompensar. Vai tornar essas pessoas colunas. A coluna precisa ser erguida, né? Para poder fazer sua função. Então essa pessoa vai se erguer. Por isso que ele disse: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Aqui é a perseverança, meus irmãos. Perseverança dos santos. Não vai sair, vai ficar ali. Cristo faz com que o crente fiel passe a ser um sustentáculo na igreja. E não só isso. Ele tanto sustenta como ornamenta, né? Uma coluna bem levantada, uma coluna bonita. Ela é vista, ela é reconhecida. Foi isso que os discípulos disseram a Jesus Cristo, foi quando estavam visitando o templo reformado. Ó Senhor, que paredes, que colunas. Que colunas. O que é que Cristo faz? Pega um pecador miserável. Mas esse pecador, ele é dependente, ele é fiel. E ele deixa uma pessoa honrada no meio dos eleitos. Transforma essa pessoa numa referência, num suporte para os demais cristãos que fazem parte daquela igreja, porque isso é uma forma de honrá-lo, de recompensá-lo. Quando ele se torna um monumento da livre e poderosa graça de Deus. E ele sabe que isso não é por conta dele. Ele sabe que é por causa da graça de Deus. Isso vai ser de forma pública. Todos verão, todos reconhecerão. E ninguém deve negar o que Deus está fazendo na vida desse cristão. Porque é Cristo quem está por trás dele. Veja, meus irmãos, as recompensas de Cristo estão ligadas primeiramente à questão espiritual, ao reino de Deus. Então, isso acontece na igreja não para enaltecer a pessoa que é recompensada, mas para que através dessa pessoa Deus seja glorificado. Esse é o objetivo. E Cristo vai abençoar continuamente esse crente com sua presença majestosa, vai guiar, conduzir, estar à frente da vida desse crente fiel, para que eles se fortaleça mais como coluna na igreja, para que aquilo que ele fizer seja abençoado. E a boa mão do Senhor é que vai conduzi-lo. Ele vai se tornar uma referência, um ajudador para os irmãos, uma bênção para os demais. Vai trazer palavras de exortação, de encorajamento, de instrução. Ele vai ser amoroso, misericordioso. Ele não vai deixar a oportunidade de ajudar o irmão, de dar uma palavra de orientação. Uma palavra amorosa. Aquela que Deus está mostrando para ele.
A recompensa que Cristo dá, diz fazer uma coluna e de perseverar. E daí jamais sairá. Meus irmãos, como temos dito, atentem bem para isso. Quando Cristo fala à igreja, ele sempre fala com palavras bem significativas. Cristo fala de maneira para os seus, para que eles entendam, para que eles compreendam. Quando ele diz, e daí jamais sairá, ele está prometendo que essa pessoa vai estar ali de forma constante, perseverante. Para os irmãos de Filadélfia, veja só, eles sabiam muito bem essa linguagem de coluna, que significa firmeza, e uma coluna fixa, que não vai dali ser removida. Por quê? Irmãos, aquela região ali da Filadélfia era uma região vulcânica. E uma região vulcânica em que havia frequentes tremores e terremotos. Ao ponto, irmãos, que muitos cidadãos de Filadélfia preferiam viver fora dos muros da cidade, até mesmo correndo riscos, né? Que você estava dentro dos muros da cidade, você tinha uma proteção naquela época, né, irmãos? Não tinha a Secretaria de Segurança Pública, né? Que saía fazendo ronda constantemente. Então, quem estava dentro da cidade estava muito mais protegido. Mas, irmãos, os abalos constantes, os abalos sísmicos, eles eram muito perigosos porque a cidade tinha muitas construções e nos abalos as construções eram derribadas umas por cima das outras. Você não tinha muito para onde correr. Era muito perigoso. Então, havia risco muito grande e eles preferiam viver em campo aberto, com medo das catástrofes, dos tremores. E Cristo está dizendo aqui, olha, eu sei que vocês sabem o que significa uma coluna firme. Eu sei que vocês passam por tremores de terra. Aquele que é fiel, eu vou tornar ele firme, que nenhum tremor, nada que aconteça na vida dele, vai derribá-lo. Ele vai ficar ali e não vai sair. Eu digo derribá-lo, irmãos, é fazê-lo ruir, como um terremoto faz com as construções. Eu pergunto, que construção pode suportar grandes tremores de terra? Essa é a promessa. Essa é a recompensa. E aí, para uma aplicação, irmãos, na nossa vida, nós perguntamos: como você pode classificar a sua vida hoje? Firme, segura, uma coluna, bem fundamentada, bem estruturada? Ou sua vida pode ser classificada como um temor de tremores, com insegurança? Você tem medo dos abalos? Você tem medo dos abalos do que pode acontecer com a sua vida? Tem pessoas que temem pegar uma doença. Já ouvi falar. Já ouvi várias pessoas dizerem antes: se porventura eu for diagnosticado com câncer, nem me fale. Nem me fale. Não me diga não, por favor. Um medo. Medo da morte, medo de sofrer, medo da dor. Há pessoas, muitas com essa estrutura, os familiares temem dar notícias a eles.
Não vamos dizer. Né? É muito comum isso. Não vamos dar essa notícia. Vai ser pior. Ela não vai aguentar. Ela não vai suportar. Você é assim? É bom você refletir, porque em que você está fundamentado? Em que você está fundamentado? Para não aguentar ouvir notícias. Precisamos urgentemente comparar nossas vidas com a Escritura, com o modelo bíblico é que os crentes fiéis são como colunas firmes. Nós não podemos estar comparando nossa vida com o dos outros, né? As pessoas dizem, mas fulano, cicrano, quem aguenta, né? Nós temos que comparar com a palavra. Nós temos que nos medir com Cristo e rogar a Deus que nos firme, que nos faça como colunas na igreja do Deus vivo. E é bom a gente se perguntar, hoje eu tenho sido uma coluna na minha igreja? Tenho sido bênção, um exemplo para os fiéis? Referência para os cristãos mais novos? Testemunha para os incrédulos? Tenho demonstrado firmeza na fé, na esperança, na doutrina, no bom procedimento? Ou as dificuldades facilmente me abalam, me amedrontam, me desequilibram? Fazendo a comparação, né, com a geografia, um abalo de 2 graus na escala Richter, que é a escala que se utiliza, já me deixa amedrontado. 3 graus, já estou no desespero. Né? Tremeu um pouquinho a estante e o copo, eu já estou correndo para fora de casa, desesperado. É bom a gente fazer essa reflexão. Porque, meus irmãos, os abalos vão vir na vida do crente e na vida de qualquer um. Cristo disse, eu vou provar. Como é que ele prova? Né? Aqui, fazendo um comparativo com a igreja de Filadélfia, é com os tremores. Para ver se você está firme. Por quê? Porque a vida do cristão nunca nem jamais será tranquila, serena, calma e sossegada. Nunca vai ser. Ela é cheia de lutas, injúrias, calúnias, aflições. Pelo menos é contra o crente fiel. Mas Cristo promete torná-lo uma coluna e firmá-lo de modo que ele jamais será derribado, destruído. Cristo é quem garante sua permanência na igreja. É Ele que garante. A garantia não está em você, está nele. Como é que Cristo vai compensar, irmãos, os crentes fiéis? Tornando-os coluna da igreja. Em segundo e último lugar, garantindo-lhes a cidadania celeste. Veja, ele se torna no presente coluna e no futuro a cidadania celeste. Veja a parte B do versículo 12. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Essa é uma garantia da cidadania celeste. O nome da cidade do meu Deus está garantido. Já é dele. E ele vai receber esse nome. Vai ser gravado esse nome.
Cristo tem o poder, Cristo domina, dele é a terra em a sua plenitude. A Cristo pertence aqueles que o Pai lhe deu, e todos os que lhe pertencem, a Bíblia diz, de maneira nenhuma lançarei fora, João 6:37. Então, todo aquele que lhe pertence receberá o nome de Deus. É isso que ele está dizendo. Vai receber o nome do meu Deus. Agora preste atenção entre a diferença entre o incrédulo e o crente fiel. Os santos fiéis vão receber o nome de Deus e o nome do Cordeiro de Deus. Por outro lado, os incrédulos portam o nome e o número da besta. Está lá em Apocalipse 13, 17 e 18. Isso é uma garantia, uma segurança. De onde vem a segurança? Daquele que tem o poder de abrir e ninguém fechar, e de fechar e ninguém abrir. Ele disse, eu vou gravar o nome de Deus. Isso é uma maravilha, irmão. Isso é uma doutrina bendita. De glória ao nome de Deus. Porque aqui em nenhum momento está dizendo que depende de você. Está dizendo eu sou bondoso. Eu vou te fortalecer. Eu vou te sustentar. Eu vou te suprir e vou te galardoar. Tudo vem de Deus. Essas coisas não vêm do homem. Agora o homem é responsável. O homem é responsável. Aqui está nos mostrando, irmãos, que vale a pena servir a Jesus. Vale a pena ser fiel, em meio a tantas dificuldades. Porque essa recompensa é algo que você jamais pode conquistar. Você não tem como garantir. Você não tem como garantir sua firmeza. Você não tem segurança em você mesmo. Você sabe disso. As pessoas podem até se iludir com essa falsa verdade. Mas eles sabem, no fundo, que você não pode. Como você pode garantir sua firmeza, sua segurança? Com base em quê? Como é que você pode dizer, eu vou ser fiel até a morte? O que é que tem em você mesmo? De você mesmo, de você, que pode dar essa garantia? Qual é o tesouro que você tem, o dinheiro que você tem que pode garantir, pode afiançar essa sua segurança? Você não tem. A única coisa que você tem que pode lhe garantir isso não é você, não é seu, veio de Deus. Quem pode bater no peito e dizer, eu tenho condições de garantir minha entrada no céu? Quem se atreve a assegurar a sua salvação? A dizer, eu posso. Como alguns dizem, não, a salvação eu recebi de graça, pela graça, mas eu tenho que manter. Como você tem condições de manter? Se você todo dia peca, se todo dia você fraqueja, como? A garantia vem de Cristo, da obra de Cristo. A garantia vem do Espírito Santo, que sela. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Aí Cristo diz, eu vou gravar o nome de Deus nas suas frontes. E eu pergunto, se Cristo grava, quem pode apagar? Quem tem essa borracha? Ninguém. É por isso que diz, eu posso garantir a salvação. Eu tomo as minhas ovelhas nas minhas mãos e ninguém pode arrebatá-las. Ninguém pode tirar da minha mão. O meu Pai é que me deu. Essa é a recompensa dos crentes fiéis. Eles têm certo
que vão receber o nome nas suas testas. Por isso que eles não se preocupam muito com as coisas daqui. Isso aqui eu sou forasteiro e peregrino. Eu vou morar na Nova Jerusalém. Lá é minha... Nós cantamos, né? De onde você é? Salmo 87. De Sião se dirá, este e aquele nasceram lá. Nasceram em Sião. Por isso que a gente vai receber um novo nome, irmãos. Por isso que a gente tem outra identidade. Não é daqui. Você tem outro nome, outra identidade, você é forasteiro. Está aqui só de passagem. O nome da cidade de Deus, Cristo disse, eu vou escrever neles. Por quê? Porque você passou a pertencer a ela. Cantamos Salmo 87, 5. Quando você nasceu aqui nessa terra, você nasceu num determinado local. Né? Numa determinada cidade, num determinado estado. Aí, você tem um nome, você é alagoano, você é aqui pertinho baiano, ou sergipano, ou pernambucano, ou vem de longe. Esse é seu nascimento. Mas a Bíblia diz que aqueles que pertencem a Deus nascem de novo. E onde foi que eles nasceram? Em Sião. Então eles vão receber o nome da cidade na qual eles nasceram. Eles vão receber na sua identidade espiritual, celestial, o nome do seu pai, sua filiação, nova filiação. Uma nova família, porque seus irmãos agora são aqueles que também foram alcançados pela graça. Nova família, nova filiação, novo nome, nova cidade, novo nascimento. Estão entendendo a linguagem bíblica? Celestial, espiritual. Vão carregar o nome da Nova Jerusalém para todo sempre. Essa cidadania não vai ser perdida. Você nasce aqui, hoje em dia, inclusive, você pode mudar seu nome, né? Você nasce com um nome e depois de uma determinada idade, se você quiser, você vai lá no juiz e diz, olha, eu agora não me identifico mais com esse nome, não. Aí você muda seu nome. Esse aqui não vai ser mudado, modificado, alterado, porque quem gravou foi Cristo. Não se apaga. Essa linguagem era significativa para os irmãos de Filadélfia, sim. Sabe por quê? Porque a cidade de Filadélfia mudou de nome 3 vezes. Seu fundador foi Átalo II. Isso foi em 140 a.C. Ele chamou de Filadélfia em homenagem ao seu irmão Eumenes. Ele amava seu irmão e Filadélfia significa amor fraterno. Mas lembra os irmãos que eu disse que ela era construída em região vulcânica? Sofreu um terremoto ela. No ano 17 depois de Cristo, deram à cidade o nome de Neo-Cesareia, em homenagem ao imperador daquela época, Tibério. Por quê? Ele ajudou a reconstruir a cidade e isentou a cidade de pagamento de impostos. Aí mudaram o nome de Filadélfia para Neo-Cesareia. Décadas depois, para honrarem outro imperador, agora o imperador Vespasiano, passaram a chamar a cidade de Flávia. Os santos de Filadélfia agora são informados que neles serão inscritos os nomes de Deus, da Nova Jerusalém e de Jesus, e não mais serão mudados. Eles entendiam bem, não entendiam, irmãos, essa linguagem? A glória da Nova Jerusalém não é possível comparar com Filadélfia.
mesmo na época de seu maior reconhecimento. E os crentes vão ter escritos esse nome, nome de honra e glória espirituais, não deste mundo. É assim, meus irmãos, que Cristo vai recompensar o crente fiel, aquele que honrou o seu nome, que guardou a sua palavra, que perseverou quando foi afligido por Satanás e seus asseclas. Cristo vai honrá-los no presente e também no futuro, na eternidade, gravando neles o seu nome. Eu pergunto, nas nossas vidas hoje, o que mais nos parece? Na maneira como nós agimos, como nós falamos. A gente não conhece as pessoas, não dá às vezes para conhecer as pessoas pela maneira como eles falam, como eles agem, o sotaque, não é verdade? Alguns sotaques carregados, né? Bem característicos de determinada região, você diz, você não é daqui não. Você é de outra região. Pergunto, meus irmãos, quando você fala, a maneira que você fala, como você pensa, como você age, é uma marca de onde? Da cidade de onde você nasceu ou da Nova Jerusalém? Dá para identificar essa marca indelével gravada na sua vida? Dá para caracterizar sua origem pela maneira como você age, pela sua fidelidade, a quem você tem sido fiel? A este mundo ou ao local onde irá morar o novo céu e a nova terra, no novo mundo? Os irmãos de Filadélfia guardaram a palavra de Deus, não negaram o seu nome em meio às adversidades e mostraram nas suas vidas que ele tinha uma marca, que ele tinha um nome de Deus, de Cristo e da Nova Jerusalém, porque eles foram provados e aprovados nas dificuldades, nos abalos sísmicos que vieram nas suas vidas. Porque a aprovação virá para todos. E quando a aprovação sobrevém, o nome de Deus pode ser visto com facilidade na sua vida, na sua intenção, nas suas escolhas. Pense, seu procedimento é compatível com quem é morador da Nova Jerusalém ou está mais parecido com os moradores desse mundo? Versículo 13, irmãos, para concluir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Veja, a carta é para a igreja de Filadélfia, mas o Espírito está falando às igrejas. É uma carta para todas as igrejas, como é toda a Escritura. E o que ele tem dito, irmãos, nesta carta para nós, é que ele vai recompensar os crentes que em meio às dificuldades se mantiveram fiéis. E eu lhes digo, creiam nessa palavra, nessa promessa. Não é promessa de homem, não é promessa de pastor, de pregador. É promessa de Cristo. E com isso eu quero trazer uma palavra de ânimo, de lhe incentivar a continuar santo e verdadeiro em meio às dificuldades, para que você não baixe a cabeça, porque Cristo conhece as suas dificuldades, cada uma delas. Ele acompanha bem de perto os seus filhos queridos, ele é fiel e justo e vai recompensar todo o seu esforço.
Ele tem o maior prazer em lhe abençoar, devido ao amor que você mesmo tem dispensado para com ele, para com a sua igreja, para com o seu reino. Ele tem prazer em recompensar. Ele é fiel, fiel à sua palavra. Então continue, não esmoreça. Se mantenha firme. Vale a pena deixar a nossa vontade de lado. Vale a pena fazer a vontade do nosso Senhor. Não ouça seu coração diz, isso aí não vale a pena. Esse esforço todo não vale a pena. É muita coisa. É muita exigência na Bíblia, na palavra de Deus. Toda hora é um mandamento. A gente tem cuidado aí, quebra o mandamento. Cuidado com esse mandamento. Não tome o nome de Deus em vão. Olha, tenha cuidado, o nome de Deus é santo. Eita, mas rapaz, como você é chato. Estou falando o nome de Deus, o nome de Deus, o nome de Deus. Sim, mas tenha cuidado, que o nome dele é santo. A gente não pode estar usando em todas as situações. Cuidado se tem guardado o dia do Senhor. Eita, a pessoa trabalha. É um sacrifício para ganhar o pão. No dia do Senhor a gente não pode nem dormir a manhã toda. Muita exigência. Vale a pena. Olha, essa voz que vem do seu coração é uma voz também do inimigo da sua alma. Ele vai dizer, é mais doce você descansar, você dormir. Se você puder, vá de noite. Se não, Deus sabe. Deus entende. Deus sabe da sua luta. Doce, né? A quem você deve ouvir? Ouça aqueles que lhe trazem palavras de edificação. Ouça os que, com suas palavras, lhe aproximam mais de Cristo e da cruz de Cristo. Temos visto, né? Nós vemos lá em Lucas 19, que se aproximar mais de Cristo, se aproximar mais da sua morte, se aproximar também dos seus sofrimentos. Então ouça quem lhe faz levar mais para perto da cruz de Cristo. Quem lhe diz palavras que lhe conduzem pelo caminho do Senhor. Ouça aqueles que lhe dão conselhos que lhe façam amar mais o reino de Deus, que lhe façam amar mais a Nova Jerusalém do que a este mundo aqui. Não quero ouvir palavras agradáveis. Vou fazer um trocadilho aqui. Palavras agradáveis nem sempre são verdadeiras. E palavras verdadeiras nem sempre são agradáveis. Provérbios 27, 5 e 6 diz assim: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Em Eclesiastes 7, 5 nos diz: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Quantos, né, irmãos, não têm procurado ouvir a canção dos tolos? Uma canção, uma música agradável aos ouvidos, né? Agradável ao coração. Melhor ouvir essas músicas. Melhor ouvir mensagens de afago, de autoestima, que considere, né, a sua situação,
que ele bota lá para cima. Melhor do que ouvir mensagens fortes e duras. Que nós recomendamos que você ouça a voz de Cristo. Tem uma música cristã que diz que nosso Senhor tem uma voz de amor terna e graciosa. É verdade. Então, se você está me ouvindo nessa noite, é um momento de graça da parte de Deus. Mesmo que isso que você esteja ouvindo esteja lhe confrontando. Mesmo que isso que você esteja ouvindo esteja lhe acusando a sua consciência. Isso é uma graça, é uma bondade da parte de Deus. Ele está lhe incomodando. Se você tem ouvido isso, peça misericórdia a Deus. Essa mensagem me acusa, me confronta, me machuca. Ora, Deus está te despertando. Então pede graça a Ele, pede misericórdia. Corre para Cristo. Você diz assim, Senhor, eu sei que do jeito que eu estou vivendo, eu não vou ser recompensado. Eu não tenho sido coluna. Eu não tenho sido referência. Corra para Cristo. Isso é um ato de misericórdia da parte de Deus. Reconheça seus pecados. A Bíblia diz, talvez haja esperança. Corra. Confesse suas faltas. Seu orgulho, sua dureza de coração, sua rebeldia. Não, eu tenho preferido ouvir as canções alegres das pessoas que não são sábias, mas elas são tão boas. Ao invés de ouvir a repreensão da parte de Deus. Mas eu quero finalizar com um versículo de ânimo e de esperança para os crentes fiéis. Lá em Romanos 8,18 nos diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que nossa fidelidade a Cristo, irmão, seja aumentada para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Vamos orar.